Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que saudade de vocês. Semana passada a gente conversou com uma menina, mulher maravilhosa, né? Cada tapa na cara que a gente leva com essas entrevistas, né? A gente aprende tanta coisa. Que os nossos problemas não são tão grandes assim quando a gente compara com dificuldades enfrentadas por esses artistas maravilhosos, né? Muito obrigado, Andy, por mais uma história de superação que a gente apresenta aqui no programa Protagonistas, que passa todas as quintas-feiras, às 20 horas, no Facebook da Actoro, no YouTube da Actoro TV, e agora também estamos na Urban TV. Muito obrigado pela presença de vocês durante todos esses programas. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial também, é o Vinícius Gonzaga, que também tem uma trajetória um pouco mais sofrida do que a maioria das pessoas. A gente vai falar um pouco sobre dislexia e como que ele enfrenta a dislexia para se tornar cada vez mais um ator de sucesso. Então, eu preciso chamar agora o Vini Gonzaga para vir aqui conversar comigo. Chega aí, Vini. Tá vindo da Barra da Lagoa? Oi, tudo bom? Que prazer estar aqui contigo. É um prazer enorme. Há algum tempo eu venho assistindo as tuas entrevistas e eu ficava me perguntando quando eu ia ser convidado. E o convite chegou. Amém. Que bom, Vini. Eu fico mais feliz ainda de você ter aceitado o convite de participar da entrevista. É muito legal quando a gente traz pessoas que têm uma história muito rica para mostrar. E você é uma dessas pessoas. Bem-vindos ao Protagonista. Obrigado. Vini, vamos começar falando um pouco do seu nome, Vinícius Gonzaga. Não tem muita novidade com relação à mudança do nome artístico, como a gente viu com a Andy da importância, mas o seu nome ele tem uma origem, Gonzaga. Gonzaga, que origem que é? Você tem origem de família italiana? Você é manezinho? Eu sei que você é manezinho da ilha. Manezinha que nasceu em Florianópolis, pessoal. Me conta um pouco da sua origem, do seu nome e de onde veio a sua família, de onde você nasceu. Pergunta interessante, Vitor. Cara, a minha família, ela é toda manezinha. Ela, na real, é bem dividida, né? Eu tenho um pedaço no Rio de Janeiro, grande parte daqui de Florianópolis, Santa Catarina mesmo, mas muita gente, os irmãos os avós do meu avô é do Rio de Janeiro. A minha bisavó. Tem alguma coisa errada no seu microfone, Vini. Acho que está pegando na sua blusa. Se você puder... Eu acho que bem o microfone deve estar pegando na sua blusa, deu uma interferência. Vê se você consegue mudar aí. Fala de novo agora. É mau contato. Aperta de novo ali para a gente ver se a gente consegue te escutar melhor. Acho que agora melhorou. Eu tirei. Espera que eu tirei o microfone. Tá bom o áudio, viu? Tá melhor sem o microfone. Agora tá bom. Computador. É do computador esse microfone. Tá bom. Tá, então ótimo. Então, tá bom, eu acho que dá pra gente ficar sem o fone, viu? Se você não se importar, claro. Não, sem problema nenhum. É que eu achei que ia pegar o barulho do exaustor aqui, do cooler, do computador. Mas não, tá suave, tá melhor do que com o fone. Pode continuar falando da sua família. Eu tenho um pedaço, vou desde o início, né? Sim, pode seguir. Que pergunta interessante, o Guito. Meus avós, um pedaço da minha família é daqui do Rio de Janeiro, é daqui de Florianópolis, desculpa, e eu tenho um pedaço da minha família também no Rio de Janeiro. Os irmãos, primos do meu avô é de lá do Rio de Janeiro. Mas a minha tataravó, ela era italiana, dessas bem raiz, que falava alto. A minha bisavó, ela é nascida aqui, ela era nascida aqui em Florianópolis, que, né, antigamente era Desterro, né? Ela era nativa, e muita gente fala, eu conheci a minha bisavó, mas eu não lembro dela tanto assim, mas ela era dessas manezinha que falava rápido, então eu não conseguia entender, e juntando o sotaque meio que italiano dela com o manezês, nossa! Já imagina o nível que era, né? E eu conheci a minha bisavó, eu tive contato com ela até os meus
11 anos, que foi quando ela faleceu. Nossa! E, sim. E muita do meu pensamento acelerado, da minha fala rápida, veio daí, que eu convivi muito com ela. Ai, que legal. Bom, a história já está aí no sangue, já. Tantas coisas Já tá. maravilhosas também, como os perrengues que a gente passa na vida também, né? É Sim. verdade que você sonhava em ser arquiteto, Vini? Me conta essa história aí. Cara, muito maravilhosa essa pergunta, porque eu, desde os meus 7, 8 anos, eu não lembro direito quando começou isso, eu era fascinado pelas plantas de apartamento. Quando eu dava aqueles folhetinhos, eu tinha coleção de plantas de apartamento, desse folhetinho que entregam para as pessoas comprar apartamento. E eu era fascinado, assim, eu amava planta de arquitetura. Eu tinha sonho de, quando fazer os meus 18, 19 anos, quando eu saísse da escola, fazer arquitetura, porque eu me via fazendo aquilo, eu amava, e eu nunca, para ser bem real, eu nunca me vi, nunca imaginei nisso daqui, tipo, ser artista nunca, na minha cabeça nunca passou. Isso veio depois, né? E por que você não é arquiteto, então, Vini? O que aconteceu nesse meio desse caminho aí para você ter desviado aí essas ciências exatas e ter ido para uma ciência completamente abstrata, humana, que é a arte, né? Sim. Eu nunca vou me esquecer quando começou isso, quando começou essa minha paixão pela arte. Tava tendo um evento no shopping, e lá nesse evento tinha 2 atores trabalhando, que era um evento do Star Wars, que tinha recém lançado o filme do Star Wars. Eu tinha 14 anos na época, quase 15. Recém tinha lançado o filme Star Wars e estava tendo esse evento, que era para crianças, né? E lá eu conheci esses 2 atores que me indicaram para uma série que era daqui de Florianópolis, que não existe mais, que é o It Série, que na época era o Phil Rocha que dirigia. E quando eu iniciei ali, eu comecei a ver como tudo funcionava, câmera, eu fazia figuração, né? E eu comecei a ver, tipo, aquilo, e eu me, e eu me apaixonei, real, assim, tipo, eu falei, poxa, que massa, eu quero ser ator. E mudou a chave ali. Eu falei, mas por muito tempo eu lutei contra a isso, porque para minha família, isso eu escutei até quando eu comecei a iniciar o meu processo de ser ator. Eu escutei muito isso, que para minha família era uma profissão que, para quem precisa, para te ser, tu precisa ter dinheiro, tua família tem que te bancar, e era coisa. Eu já ouvi isso do meu pai, que era coisa de vagabundo, que não era um trabalho, que era um hobby. Então, por muito tempo eu lutei contra, mas depois que eu aceitei, foi. Não saí mais. Ô, Vini, você é estudante no momento, né? O que você está estudando? No momento eu estou estudando edição e programação, né? Eu tô programação não, minto, ilustração. Eu comecei recentemente um curso de edição de Adobe e eu vou fazer todas as áreas de tanto ilustração, programação e edição de foto, edição de vídeo, edição de áudio. Então, no momento eu estou estudando edição porque para me aprofundar mais na área, né? Que eu trabalho como diretor de áudio e, e para isso eu preciso ter um entendimento na área do áudio, e eu fui justamente pensando para trabalhar a edição de áudio, mas veio os outros e eu estou me apaixonando cada vez mais. E ilustração é maravilhoso, cara. Tu não tem noção o quão
legal é trabalhar com ilustração, saber como acontece. É muito legal mesmo. Ô, Vini, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que você é diretor de áudio. Eu já vi você trabalhando em várias produções da Arquitetura, inclusive algumas que eu estava contracenando. É o famoso cara do som, né? Testa o som, testa o áudio foi. O E som, muitas pessoas acham que o cinema é só os atores que estão em cena, o diretor, o roteirista, mas tem também os técnicos que estão por trás. Eu queria que você me contasse um pouco que faz um diretor de som, de áudio, quais são as atribuições que você tem que se preocupar para que o filme saia com uma qualidade de som que precisa ter para ser aprovado em editais, para, enfim, para ter um filme com qualidade. Quais são as principais atribuições? Para quem quer também se aventurar nessa área, quer explorar também as áreas técnicas do audiovisual? caramba, Guinho, essa pergunta é uma pergunta que muita gente me faz quando eu falo que eu sou diretor de áudio. Então, muito obrigado por fazer ela. Basicamente, eu sou o responsável pelo som do áudio em si, né? Se algo dá errado, cai tudo em mim, como já aconteceu, cai tudo, literalmente. E como já aconteceu, eu vou contar uma experiência para chegar a um local. Tá bom, Vai chegar até conta pra gente. determinado momento. Eu, recentemente, fui fazer o meu primeiro trabalho, digamos que solo, né? Longe da pessoa que me ensinou, que foi o Gringão. E nesse trabalho eu fui confiante demais, porque eu, de fato, sabia o que estava acontecendo, mas acabou que deu umas interferências, o som ficou baixo, e o diretor veio tudo para mim, né? Caiu tudo na minha responsabilidade, Uma mesmo pressão sabendo grande, né? isso, exatamente, uma pressão enorme, mesmo sabendo que que dava para consertar. O diretor, como foi meu primeiro trabalho com ele, o diretor diminuiu o meu trabalho, falou que era uma porcaria, que nunca viu isso acontecer. E nós que somos do cinema sabemos que não é normal algo dar errado, mas imprevistos acontecem. E Sim. nada que não se dê para arrumar na pós, um áudio pode ser dublado, se ficou ruim, a fala pode redublar esse áudio. Então, a importância do diretor de áudio é prestar exatamente a maior atenção possível. Ali eu entendi o que o Gringão sempre me falava, para mim prestar muita atenção no áudio, nas coisas minuciosas, assim, digamos. Os ruídos, né? Isso, nos ruídos, roupa, microfone batendo na roupa, as coisas mínimas, assim, por mais que tu não consiga escutar, tipo, passar batido, tu tem que prestar atenção, porque isso depois, na pós, pode ser algo terrivelmente, como eu posso falar? Desastroso. Desastroso, exatamente, desastroso. Ainda mais para uma pessoa, um diretor que você não conhece, para um trabalho que é seu primeiro, digamos assim. Sim, e pode acontecer também de todo mundo gravar uma cena, a cena ficar super massa e aí o áudio não ter funcionado. Então é uma pressão muito grande. O audiovisual, de uma forma geral, todas as partes técnicas e até para os próprios atores, existe uma pressão envolvida, porque as pessoas querem que aquilo dê certo e às vezes a gente não tem muito tempo, às vezes a locação ela foi paga só para aquele dia, então não pode demorar, se der algum problema mais, vai ter que ficar a madrugada dentro, Exato, né? Então exato, tem esses problemas vão acontecendo, mas é importante também que a gente entenda que todos somos humanos, né? E que acidentes acontecem, problemas fogem do nosso controle às vezes, e a gente dá um jeito, né? Sempre a gente exato, consegue dar um jeito, né? exato. E nesse trabalho em específico também, o diretor não colaborou muito com a gente. Eu digo com a gente porque eu tenho um parceiro, que é o Bruno D'Agosto,
que a gente Ah, o Bruno. a gente chama de faísca e fumaça. E o diretor não colaborou muito com a gente, eu não queria gastar muito, então ele, para ele não precisar pagar mais um dia de hospedagem para nós, ele mandou a gente embora mais cedo, ele mandou a gente embora quando faltava tipo 3 cenas ainda para gravar, ele mandou a gente embora, porque para ele aqueles áudios não ia, a gente podia resolver na pós aqueles áudios, a gente podia pegar tipo barulho de computador, essas coisas tudo na pós, então para ele não servia. E eu fui um pouco inexperiente nisso, e eu falei, ok, tudo bem. E depois foi essas 3 cenas que faltou o áudio, foi tipo crucial, assim, tipo, a gente depois para O resolver papel de essa vocês cena, seria fundamental, né, nesse momento. sim, depois para a gente resolver essa cena, foi a gente bateu cabeça, quebrou e foi bem difícil, assim, ainda foi para ele com uma coisinha que eu particularmente me incomodou bastante, porque a cena era tipo, basicamente 2 pessoas no computador, uma criança do lado e uma pessoa no computador, e essa criança soltou uma risada. E não tem como tu botar uma risada, até tem, mas ia ficar muito, muito falso, digamos assim. Tipo, a risada do garoto, porque o garoto soltou meio que um sorriso. E, tipo, meio que um... Aí, como é que vai resolver esse sem... procurando um áudio? Porque vai ficar Achar um muito... ran na internet, né? ia ficar muito artificial, no meu ver. Aí, quanto que a gente até botou e o diretor falou, não, tira, não gostei. E fez a gente tirar. E essa parte dessas 3 cenas, a gente teve que editar, eu acho que umas 5, 6 vezes, porque sempre dava um erro, o diretor sempre não gostava dos áudios que a gente colocava. Então, realmente, o papel do diretor, do diretor de áudio, do início ao fim do filme, é mais que crucial, assim. Bom, além de ter todas essas especificações técnicas da profissão, segurar o rojão também é uma das atribuições né? Porque, pelo visto, essa diária Bastante. aí foi complicada, mas saiu. O filme ficou bom, de uma forma geral, você ficou satisfeito Saiu. com o trabalho, o diretor também ficou. Olha, eu vou te falar que eu não vou falar pelo diretor, porque o diretor, ele não ficou muito satisfeito, não, quanto que a parceria acabou ali. Tudo bem. Mas eu penso que eu e o Bruno ficamos não satisfeitos, mas a gente gostou muito da resolução que a gente fez, por toda a dor de cabeça que já estava dando para a gente e para Vocês tudo que estava resolveram um acontecendo. problema, né? A gente resolveu o problema, passou a maturidade que a gente precisava passar e bola para frente. E também, usando o gancho do Rojão, eu trabalho muito durante as minhas gravações, eu gosto de ter tempo para poder fazer as paradas. E set de cinema é caótico, não tem tempo. Quando o diretor fala bora, é bora. E eu sou muito menino do 1 minuto pro som, 2 minutos pro som. Porque o Gringão sempre ensinou a gente. Vai no tempo de vocês, faz o que tem que fazer rápido, mas vai no tempo de vocês. Se precisar de minuto pro som, pede 1 minuto do som. O diretor que, né, espere. Ele que lute, né? É melhor 1 minuto do som do que depois ter que refazer toda a cena, né? Mas a teoria não se aplica, a prática não se aplica muito à teoria, né? Eu já levei muito esporro por esses minutos no som do Gringão e de outras pessoas também. A gente vai tendo que dar os nossos pulos, né? Mas você está cada dia se preparando mais. E essa experiência que você teve com o Bruno, com certeza foi um aprendizado, né? As sapatadas do gringo, né? Sapatadas do gringo. Foi um aprendizado. O importante é isso. É importante que agora, provavelmente esse erro vocês não vão cometer novamente e também já vão preparar também, talvez para um possível diretor um pouco mais esquentado, que pessoas são pessoas. A gente vai lidar com pessoas mais tranquilas, pessoas um pouco mais exigentes, e esse jogo de cintura também é uma atribuição de quase todas as profissões que a gente vai né, encontrar por aí, né? Então tem que ter esse jogo de cintura. Foi uma experiência que eu tive, exatamente, foi uma experiência que eu não curti muito passar por ela,
mas foi fundamental na minha carreira de diretor de áudio passar por ela, para me aprender a manter mais o meu foco e para me aprender a ao fazer as coisas que as pessoas me recomendam fazer, porque por trás disso tem uma outra história muito longa. Falando em histórias longas, em histórias vividas, eu queria conversar um pouquinho sobre a sua trajetória como ator e quais papéis você interpretou. Eu sei que, como eu sou ator também, eu sei que alguns personagens na minha vida me marcaram muito, me transformaram também como pessoa, não só como profissional. E eu queria saber de você, nessa trajetória, quando você decidiu que você queria se profissionalizar, você decidiu que a arte era precisa, você fez uma figuração, dessa figuração surgiu a necessidade de ser ator, de se profissionalizar, não só como técnico, mas também como ator. E eu queria saber como foi essa experiência, de como é para você a experiência de atuar e quais os papéis que te chamaram mais atenção, assim, que de uma certa forma te modificaram. Que pergunta interessante, Hugo. Os meus papéis em si, eu geralmente, cada ano que passa, eu aprendo um pouco mais com a minha experiência, com a minha carreira de ator. E eu descubro sempre uma forma nova de criar personagens. E bem no início da minha carreira, eu era muito vago com meus personagens, eu não conseguia me aprofundar muito. E depois que eu encontrei o caminho de como me aprofundar, eu só foi ladeira acima, né? Desses personagens que eu vim fazendo durante os meus cursos de ator me aprofundando, eu tenho 4 específicos que eu amo de paixão, que o nome dele é o Fred. É o Fred, os outros 2 eu não consigo lembrar, mas eu Não tem amo de problema. paixão a gênese desses outros 2 personagens, que o Fred, ele era um psicopata, ele matava mulheres. A história dele é bem tipo um playboyzinho que sofreu um acidente de carro e matou a namorada, e ele levou tipo ele amava tanto aquela namorada, a maciez da pele daquela namorada, que ele começou a procurar em outras mulheres essa maciez, e ele matava e fazia bonecas de porcelana com essas mulheres. E foi um estudo tão grande para fazer ele, porque não sei se você sabe, mas quando você injeta porcelana e você aspira porcelana, uma grande quantidade de porcelana, a porcelana serve como um formol. E ele pedrifica a pessoa, pedrifica tipo órgãos, pedrifica tudo, e a mulher fica engessada. Mumificado. Mumificado. E ela morre sufocada. Ela não morre por conta da substância, ela morre sufocada, porque Nossa! tipo, a porcelana, ela entra em tudo, ela entra nas veias, ela entra em tudo e tu para. No pulmão, tudo, e para tudo. Isso. E esse estudo para mim foi magnífico do Fred. Esse personagem eu quero um dia criar algo com ele ainda, porque ele é da minha primeira turma. Eu já fiz 4 turmas e ela, para te ter uma noção, 4 contando com essa, e ele vem me perseguindo desde então, porque o estudo dentro dele foi muito aprofundado. Tem o outro, que eu esqueci, que se eu não me engano o nome dele era Arthur, que ele era um esquizofrênico, que ele veio de periferia e coisa e tal. E ele conseguiu vencer na vida e dar um conforto para a mãe dele, um conforto muito grande. E ele começa a ter ele começa a ficar esquizofrênico, e a mãe dele começa a ter o luxo e ela não quer perder o luxo, então ela meio que começa, e ele tem uma tara muito grande por fogo, ele gosta de fogo, e essa parte do fogo veio de mim, porque muita gente fala que eu sou meio que incendiário, porque eu acho o fogo muito bonito. E ele veio, e ele foi surtando, a mãe dele foi
controlando, mas chegou uma hora que ele começou a dar um conforto muito, mas muito grande para a mãe dele, que a mãe dele virou meio que aquelas madamezinhas de shopping e começou a esquecer de dar os remédios para ele. Então tinha dias que eles davam, tinha dias que não dava, e esquizofrenia, se tu não sabe, se tu não toma os remédios direito, se não controla direito, se não tem um acompanhamento Tem surtos, correto, né? acaba que os remédios param de funcionar. E as pessoas começam a surtar, e ele acaba matando a mãe dele com isso. Botando fogo, pelo visto, né? Botando fogo. Ele incendeia a casa dele, ele liga o gás, sai de dentro de casa, risca o fósforo e sai. Deixa a casa lá explodir e pegar fogo. Não, minto, eram 3 personagens, que é o Tião, o outro. O Tião eu conheço. O Tião você conhece, e a gênese do Tião, quando eu peguei, o Tião é um texto, é um personagem, um texto que a gente vai fazer de conclusão de curso, que o Guim, inclusive, tá junto nesse filme comigo, é um prazer atuar com ele. Que gostoso. E o Tião, a gênese que eu fiz desse personagem, eu quis abordar o suicídio infantil. Porque o personagem, o texto é da Ju Jeremias, e ela deixou muito aberto. Ela fez muito pensando nas características de cada pessoa, o personagem, e eu peguei o Tião e falei, poxa, que personagem interessante, porque ele é um mímico. E eu fiquei martelando na minha cabeça por algum tempo como eu ia fazer esse personagem, qual o gênero que eu daria para ele. Mas desde o início eu sempre queria fazer o suicídio infantil. Já estava na minha cabeça, eu vou abordar o suicídio infantil. Eu acabei pensando, poxa, eu vou seguir essa linha Teme aqui. E quando eu segui a linha Teme, eu botei uma característica, que foi muito errado isso, mas eu botei uma característica minha no personagem, que foi eu tenho um sonho muito grande em trabalhar com aqueles doutores da alegria nos hospitais, animando crianças. E eu botei isso no meu personagem. E o Tião é uma pessoa tão calma, tão doce, que quando eu botei isso na gênese do meu personagem, eu comecei a surtar na gênese. E ele acaba se matando por conta que a mãe tem câncer e precisa de um fígado. E ele se mata para dar o fígado dele para a mãe dele. E isso, para mim, eu sempre, quando lembro dessa gênese, eu fico tipo, caramba. De todos que eu já contei, que eram surtados, malucos, esse, para mim, é o que mais me ama, que eu mais amo, assim, porque ele tem uma leveza. Ele tem uma missão por trás disso, né? Ele tem uma missão. E o roteiro do filme, né, Vini? Vamos combinar. A Juliana Jeremias, além de ser uma excelente atriz, ela é uma roteirista impecável, assim, né? Eu não quis falar muito do... Exatamente, a gente vai gravar ainda o filme, mas vai tratar sobre o suicídio. Então, aguardem. Logo mais, quando essa pandemia der uma sossegada, a gente vai gravar esse filme. Pessoal, para quem chegou agora, eu estou entrevistando o Vini, esse garoto maravilhoso, que eu conheci na Actoro. Eu estou gostando muito da presença de vocês que estão na Urban TV, no Facebook, no YouTube. Muito obrigado por estarem acompanhando o programa Protagonistas. E agora, Vini, eu queria perguntar uma coisa para você. A gente sabe que a profissão de ator possui várias dificuldades, assim como qualquer outra profissão. Tem a parte muito boa, tem a parte que não é tão boa assim, tem a parte que é difícil, tem a parte que é fácil, e é muito relativo de cada um para cada um. Eu tenho as minhas dificuldades e eu tenho certeza que você tem as suas. E uma dessas dificuldades que eu sei que você comentou comigo é sobre a dislexia. Eu não conheço muito sobre dislexia e eu queria que você me contasse um pouco se tem níveis de dislexia, ou se não, se as pessoas têm exatamente o mesmo tipo de dislexia. Como é que é para você a dislexia? E como que é para você também
a atuação com a dislexia. Como é que é juntar essas duas coisas que aparentemente não combinam, né? Mas eu sei que combinam porque você é um ator de sucesso. Então eu queria saber para você como é que é isso, como é que é a dislexia na sua vida. Como é a dislexia na minha vida? Cara, essa pergunta é uma pergunta que eu me faço ela todo dia. Porque por muito tempo eu distanciei a dislexia, assim, sabe? E para mim eu vivia me escondendo atrás dela, digamos assim, porque eu não me aceitava direito. Comecei a me aceitar depois de um belo tempo, digamos assim. A dislexia nada mais é, nada menos é do que eu até anotei aqui para mim não esquecer, né? Porque eu esqueço. Déficit de leitura e aprendizagem. Ela é e esse déficit ele é, digamos, crucial na minha dislexia, assim. No meu, desculpa, bateu, a dislexia bateu. Digamos que crucial no, na minha vida, assim. Porque a minha dislexia, ela não é moderada e também não é a mais grave. Ela tá ali entre os dois, digamos assim. E eu me atrapalho muito por conta dela. Eu, como qualquer coisa tira minha atenção, qualquer coisa eu, tipo a caneta agora tira minha atenção, tudo tira minha atenção, assim. E eu tenho mais um agravante por conta da dislexia, eu tenho o TDAH também, que é um agravante a mais na dislexia. E eu pesquiso, e como eu já falei antes para várias pessoas, eu nunca parei para pesquisar o que era dislexia, eu nunca fui a fundo, porque eu, eu por um bom tempo não aceitava o que era dislexia, eu não aceitava ter dislexia, mas ela é uma doença genética e hereditária. Então, é muito engraçado, porque na minha família só eu que tenho dislexia. Eu fui, digamos que, o sortudo da família. E, eu, e quando eu descobri isso, eu fui muito atrás de querer saber quem era. Eu fiquei pensando, né? Quem era a pessoa, de onde que veio essa dislexia? E a única pessoa que eu consigo ter a dimensão assim de quem seja é o meu pai, que ele tem um pouco dessas paradas meia voadora, meia voada. E o meu pai, na minha dislexia, foi uma pessoa crucial, porque ele que descobriu, ele que foi atrás. Na época que foi descoberta a minha dislexia, ela não era muito bem aceita ainda, ela era dito como uma doença de riquinho mimado, inclusive escutei isso, riquinho mimado, de mandrião, preguiçoso, e, de, e depois que eu fui um caso à parte, assim, que muita gente começou a ver que eu era muito inteligente, mas algo estava de errado, porque eu não aprendia. Eu não aprendia. E, e o meu pai lutou muito em relação a isso. Eu mudei de colégio, porque no colégio que eu estava antes, iam me passar sem saber ler, sem escrever. Eu ia para a segunda série sem saber. E, e foi uma luta até aqui, digamos assim, né? E a pessoa que me fez aceitar, e é uma pessoa que eu sou grato até hoje, inúmeras coisas que eu sou grato a essa pessoa, que é o Gringo, que ele sem saber me fez aceitar a minha dislexia, me ensinou a como lidar com isso. E o momento crucial para mim foi quando eu marquei, depois disso eu senti a vontade de ter uma coisa, apesar de o Gringo falar que tu quer homenagear, dar uma flor, coisa e tal, mas eu queria homenagear a dislexia. E a única forma que eu achei foi minha tatuagem, que você já conhece a história da minha tatuagem, que esse momento foi numa aula do Gringo, que estava tendo carnaval, na época, estava tendo ensaio de escola de samba, e é muito engraçado essa história para mim, cara.
E eu comecei, o exercício era discurso, o exercício de discurso, que a gente tinha que ler na frente de todo mundo, e a minha Tá maior fazendo um curso de dificuldade... oratória, não tava? Fiz o curso de oratória também, mas foi depois disso. Ah, O curso de tá. oratória foi crucial para esse para minha para o meu desenvolvimento depois do discurso, desse exercício que foi o discurso. E estava tendo carnaval na época, e eu lendo, já que a minha leitura é bem precária, bem difícil, porque a minha leitura é difícil, ela é bem precária. Se eu não pego um texto e leio antes, esquece que eu não consigo ler em público. E eu comecei a fazer exercício, e tinha dado um silêncio, né, na hora. Eu lembro assim, ó, que tinha dado um silêncio, eu fiquei, porra, parou Ui, né? aquele som, eu vou conseguir fazer, difícil, mas eu vou conseguir fazer e eu vou chegar até o fim. Aí, como eu já falei, qualquer coisa me distrai, qualquer coisa me manda para longe. E começou a batucada. E se eu não consigo concentrar no meu texto, já era, não consigo ler. Eu fui, parei na metade, falei, poxa, gringo, não consigo, não vai dar, eu não quero. E um colega da sala falou, vai, lê. Força, E eu fui até continua. o final chorando sangue, quase já. Tipo, já tava querendo ir embora, eu terminei o exercício chorando. E ali, depois daquele momento ali, eu aprendi que se eu conseguir passar pelo som de maracatu da Actoro, o resto eu consigo fazer de letra. Aí foi onde eu comecei a fazer curso de oratória. Eu aprendi para onde eu ir, né, para onde seguir, como eu podia lidar com a dislexia para ler em público, porque depois disso eu aprendi que se eu pego o texto, se eu leio antes, eu vou até o final, e olha só quanto tempo eu levei para descobrir isso. E por isso que eu deixo esse recado para as pessoas que têm dislexia, aceitem, porque é um déficit, tu tem isso, é difícil aceitar, mas não se escondem atrás da doença, porque se tu aprende que tu tem e procura o teu caminho, tu vai longe, tu vai conseguir chegar, porque a gente é inteligente, a gente só tem uma dificuldade de aprendizagem. Que legal, Vini. Que importante que é você falando isso. Até para mim, que sou muito ignorante nesse assunto. Não, quando eu conheci uma pessoa que era dislexa, eu não sabia o que era. Eu achava que a pessoa não sabia ler, eu achava que não sabia escutar direito, não sabia falar direito, não sabia. E aí eu fui percebendo que era muito além e muito singular, cada um tem um jeito, cada um tem uma dislexia diferente, né? E você me comentou que quando você vai ler, às vezes as palavras elas ficam dançando, muda um pouco a ordem das palavras e acaba ficando mais difícil, né? Isso. Eu não sei, eu não consegui achar o porquê disso. Eu cheguei a pesquisar, mas eu não consegui achar. E eu acho que é mais atenção ou algo do tipo. E a partir de, eu pulei, comecei a falar da minha vida e eu pulei isso. A partir de descobrir a dislexia, tem uma série de coisas que tu tem que fazer. Tanto oftalmo, tanto eu esqueci o nome do médico que examina o ouvido, mas tem que passar por ele. Otorrinolaringologista? Otorrino, tem que passar por otorrino, tem que passar por tudo, neurologista, por tudo, para detectar que não, é dislexia. É uma dificuldade. Porque hoje em dia, porque tu pode ter somente uma dificuldade na aprendizagem porque tu não enxerga direito. E isso pode te acarretar uma dificuldade de aprendizagem. Então, desculpa, eu me perdi do que eu estava falando. Dificuldade de aprendizado, que às vezes é só um problema na leitura, de você visualizar as palavras. Às vezes,
né? Isso. Então, é muito crucial os pais, pessoas, e se dá para detectar precocemente dislexia, hoje em dia tu consegue, se tu notar no teu filho uma dificuldade, tu pode meio que tentar isso, mas eles recomendam mais na época de aprendizagem, porque é mais fácil de detectar ali, mas pode detectar precoce. E como é importante a gente saber disso, porque você sofreu bullying na escola onde você estudava, né? Bastante. Porque as pessoas não sabiam que você tinha. E aí a pessoa é taxada como burra, né? Que Exatamente, não tem a exatamente. capacidade de assimilar informação e de assimilar conhecimento, o que é completamente oposto, né? Se a gente for analisar agora quantas pessoas que têm dislexia no mundo, a gente fica surpreso. Eu fiz uma anotação aqui que eu acho que nem você sabe. E sirva para as pessoas também saberem que existem muitas pessoas dislexas e a gente não sabe. Eu anotei aqui vários artistas que já deixaram essa vida e outros que estão no boom do sucesso. Olha só quais artistas... Eu peguei só um pouquinho, tá? Porque tem uma lista gigante, ó. Eu sei que tem Leonardo da bastante. Vinci, Leonardo Já da sabia. Vinci, Van Gogh, Albert Einstein, um cozinheiro que chama Jamie Oliver, Picasso, a atriz Whoopi Goldberg, o Steven Spielberg, simplesmente Agatha Christie, Darwin, a Britney Spears, o Felipe Tito, a Jennifer Aniston, Keanu Reeves, Orlando Bloom, Tom Cruise, Will Smith, Vinícius Gonzaga. Olha só a infinidade de profissionais no meio artístico que superaram a dislexia e são os atores e profissionais que são hoje, tanto no meio artístico, na atuação, direção. Isso por isso que eu perguntei da dislexia para você, para pessoas que talvez, assim como eu conversei com a Andy na semana passada, a gente conversou sobre pessoas com deficiência, né? Pessoas com dislexia têm total capacidade de se desenvolver em excelentes profissionais, independente da área, principalmente da área artística, que muita gente acha que a dificuldade é de uma leitura, porque às vezes a gente vai fazer um ensaio, tem leitura branca, tem interpretação, e não, né? Você é a prova viva de que é possível ser ator, técnico de áudio, né, de imagem e várias outras coisas que você gostaria de ser. Tudo isso com informação, sabendo que você tem o diagnóstico, lutando atrás. Então, você é um exemplo, né, para várias pessoas que também buscam, né, seguir a carreira artística. Que bom, parabéns por isso, Vini. Obrigado, Guinho. Obrigado de verdade. Realmente, a dislexia é um assunto que eu acho super, mega, hiper interessante de discutir, principalmente quando você sabe sobre ela. Aí, quando você sabe, você consegue se aprofundar, o assunto vai longe. O meu pai, era muito engraçado que meu pai e os meus psicólogos, meus pedagogos, ficavam conversando horas e horas sobre, ainda mais sobre mim, né? Ainda mais sobre o Vinícius em si. E eu, no meu pesquisar, eu notei muito o garotinho que estava junto, porque eu vi uma entrevista de uma mãe com outros especialistas, e o menino estava lá junto, e eu me via muito no menino quando eu era criança, assim, porque o menino parava assim, tinha horas que o menino parava e ficava prestando atenção na conversa, mas eu sei que o guri não estava prestando atenção na conversa, o menino estava longe, porque é o nosso jeito, assim, tipo, e muita gente, você até que me conhece sabe disso, que tem momentos que eu paro, parece que eu tô prestando atenção na conversa, mas eu tô longe. Foi embora. Fui, Eu tenho fui isso embora. também. Eu tenho isso também. E eu também fui diagnosticado com síndrome do pensamento acelerado. Eu sei que você tem também isso, né? Tenho. E eu acho que deve ser essas paradas assim no tempo que a gente dá. Às vezes a pessoa está conversando, a gente está uma parada, tá em outro planeta. Depois volta, a pessoa fala, nossa, não é verdade? Aí você fala, e agora? Né? Verdade. Não tenho ideia do que a pessoa está falando, né? Isso É verdade. é síndrome do pensamento acelerado. Inclusive, tem até Sim. um livro do Augusto Cury, não sei se você já leu, que fala sobre a ansiedade, o mal do século. Ele fala justamente sobre a síndrome do pensamento acelerado, e que é um mal que acomete muitas pessoas por conta da ansiedade. É muito mais comum do que a gente imagina. Às vezes as pessoas têm
Às vezes a pessoa que, às vezes você que está escutando a gente tem e não sabe que tem, né? Do nada vai embora, né? Às vezes tem que dar uma disfarçada, né? Que não foi embora, né? Sim, sim. O meu curso de oratória serviu bem para isso também, muito para isso, inclusive, porque eu, juntando o TDAH, o TDAH, ou dislexia e mais a síndrome do pensamento acelerado, eu pensava numa frase e já estava no final dela. E as pessoas nunca me entendiam. E, o curso de oratória me serviu para falar, bom, o que, que eu quero falar? Eu quero falar isso, então vamos lá. Falar devagar e pausadamente, pensando no que tu vai falar, porque é muito importante você ser claro no mundo que a gente vive e na nossa profissão também. Que legal, Vini, você falou do curso de oratória, né? Eu já ia tocar nesse assunto futuramente, mas você já tocou, eu já vou antecipar agora. Eu fiz também o curso de oratória e realmente mudou a minha vida, mudou a forma como eu vejo a comunicação, como eu me comunico, né? E como eu absorvo também a comunicação das outras pessoas, porque a gente tem que aprender não só a falar, mas também a escutar, a responder e a reagir, né, ao que a outra pessoa falou. Sim, Como é que com foi para certeza. você essa experiência do curso de oratória? E assim, você como pessoa dislexa, né? Você precisou memorizar os textos para poder falar ou você aprendeu a ler de uma outra forma através do curso de oratória? Como é que foi esse aprendizado? Porque assim, eu sei que vai mudar a vida de quem tem medo aí de se comunicar, quem é tímido ou quem tem alguma barreira na hora de apresentar alguma coisa. O curso de oratória pode ser uma saída para essas pessoas. Você não acha também? Como foi o curso de oratória? Como Pergunta, o que você absorveu do curso de oratória assim? pergunta interessante, Hugo. Realmente, a forma que eu absorvi o curso de oratória, eu acredito que foi crucial para tudo no decorrer do curso de oratória para frente, para mim, né? Eu, eu antes, como já falei, era muito acelerado e eu tinha uma dificuldade, eu tenho até hoje ainda, mas por conta do curso eu consegui modificar um pouco isso, mas eu tinha uma forma muito grossa de falar com as pessoas. E você pegou muito essa minha fase. No teatro. Eu, exatamente. Eu, além de tudo isso, eu fazia a fiscalização, eu era responsável pela organização do tablado da escola, que é o palco da escola, e muitas das vezes eu, eu sentia a necessidade de ser grosso para as pessoas me entenderem, para as Uhum. pessoas me, para as pessoas me respeitarem, digamos assim, porque então essa minha forma de falar, ela me prejudicou muito, porque as pessoas, além de as pessoas não me respeitarem, as pessoas não faziam o que eu queria, porque eu não era, digamos, que por Você não é mais que eu ouvido. achava, por mais que eu tentava ser educado, eu não estava sendo educado, porque eu estava sendo estúpido, extremamente grosso. E depois, quando eu fiz o curso de oratória, eu aprendi a conversar com as pessoas e aprendi a, que eu posso falar uma parada para a pessoa para poder, para conseguir o que eu quero de uma forma diferente, sem ser grosso, sem ser aquele Vinícius, digamos, que eu me considero hoje em dia um babaca naquela época. Então, Uhum. Vinícius, de antes do curso de oratória, de depois, são duas pessoas totalmente diferentes. E o curso de oratória, além de me ajudar a falar com as pessoas, me ajudou também na leitura, porque ali eu descobri uma forma nova de ler, porque quando eu entendo isso, não vai ser todo mundo que vai me dar o texto da leitura branca antes. Muitas das vezes eu vou ter que pegar o texto ali na hora para poder ler, para poder apresentar. Então eu aprendi ali uma nova forma que é botar pausa, é, saber, saber Respirar. respirar, saber controlar. E isso a gente que é ator
consegue trabalhar muito bem, que é respirar, modificar a forma que tu vai ler e se tranquilizar. Isso me tranquiliza bastante quando tem que fazer uma leitura. Porque eu sei que se eu boto ali, eu não vou conseguir na hora fazer, se eu conseguir fazer antes, ótimo, se eu não conseguir, mas no curso de oratória tu aprende métodos que é a barra, que significa uma coisa, os pontinhos, que significa outra, e mentalmente eu faço isso ali rapidinho com o texto, eu tento sempre dar uma lida antes, para poder chegar e saber o que eu estou lendo, para não dar a gagueira na hora, e mentalmente botar as pausas e as respiradas. A gente, né, aprende a se comunicar de uma forma muito, muito diferente de que a gente Exato. acreditava, né? Exato. E é o que o mestre fala, né? O mestre Gringo sempre fala, às vezes a gente tem medo não é nem de falar, é de falhar, aquela vergonha de falar alguma coisa errada ou de dar aquele branco, de não saber o que fazer, e aí a gente percebe que, na verdade, o branco que dá pode ser até uma oportunidade para você respirar, melhorar até mais ainda o que você estava falando e deixar até uma forma até mais interessante a forma como você pode usar das dificuldades para dar um tempero a mais na comunicação, né? É muito legal. Eu recomendo Com muito o curso de certeza. oratória para quem tem vontade de se aperfeiçoar na fala e também na leitura. O curso de oratória com o Gringo aí, já fazendo uma propaganda aí. Turmas novas abertas aí, a inscrição está aberta, quem quiser. Ô, Vini, vamos falar um pouco sobre audiovisual. Eu estou curioso para saber quais são as referências que você tem de audiovisual. O que você consome como telespectador, né? E como artista também. O que você escolhe? Assim, série, filme? O que você recomenda para as pessoas assistirem? Cara, o que eu recomendo para as pessoas assistirem, eu geralmente gosto muito de série de ficção, série médica, eu engulo muito série médica e de ação, suspense. Eu gosto bastante. Dessas daí eu recomendo 3 que eu gosto bastante, que misturam muito, tirando Prison Break, que é a única que dessas daí que eu vou falar agora, das 3, que é a única que não tem a parte cômica dentro da série, que é uma série de ação do início ao fim, que eu amo de verdade. Essa daí foi a primeira série que eu maratonei na minha vida e eu continuo maratonando até hoje. Grey's Anatomy e Suits são 3, que essas 2 séries envolvem bastante o suspense, o drama e Drama, né? o cômico também. Tipo, o Switch tem muita piadinha cômica do direito, que eu só fui saber que era do direito depois, assim, de um tempo. E eu, até hoje, eu maratono as 3, assim, quando não tenho nada para assistir, não tem nenhuma série que me chame a atenção, que para mim chamar a atenção é muito engraçado. Não consigo, se a série não me prende, Não eu tiver não um consigo. humorzinho assim, você não consegue. Eu não consigo assistir essa série. Não, se eu vejo, tipo, porra, essa série não me prende, esquece que eu não consigo levar Não ela para consegue frente. seguir. E de todas essas séries que eu te falei, a que mais me chama a atenção até hoje é o Prison Break, cara. É maravilhoso o Prison Break. Eu recomendo, assim, ó, todo mundo que me pergunta uma série de ação, Prison Break. Aí, Não ó, tem outra. 3 séries aí já entregues aí de mão beijada para vocês. Algumas estão disponíveis nas plataformas de streaming. Grey's Anatomy, eu sei que vocês vão demorar aí um par de anos aí para assistir. Porque Cara, é uma série que tem temporada, hein? Vamos combinar, viu? a primeira vez que eu assisti, eu demorei, de fato, para assistir ela. Mas agora que eu sempre maratono ela, eu levo no máximo, o máximo que eu já levei para assistir foi 2 meses. Assim, ó, depois de Tudo? tudo, tudo. Não, mas nem não dorme também, né? Não, eu durmo, mas só que 2 meses, assim, ó, toda a série. Uma coisa que eu achei muito engraçado, que eu vejo isso em mim, eu penso que é bem engraçado, que hoje em dia, quando eu vou assistir Grey's Anatomy, eu assisto mexendo no celular.
Ó, Eu não você presto consegue. atenção. Não, é muito engraçado, porque eu não presto atenção na série. Aí quando eu volto a assistir, eu sei exatamente o que já aconteceu. Mas quando eu volto a assistir, eu tenho a necessidade de voltar à série e assistir de novo. E é aí que eu De levo tanto que dois você meses. gosta, né? De tanto que eu gosto. É aí que eu levo 2 meses para assistir, porque se eu assistisse do início ao fim, eu acho que eu levava no Não, eu máximo um até mês acho e que meio. 2 meses foi pouco, porque tem sei lá quantas temporadas, 14, sei lá, 18, não sei quantas 16. temporadas. 16 temporadas. 16. Tá passando agora a 17ª, que eu ainda não Ah, é assisti. uma série maravilhosa, é muito, não tem como não chorar, né? Vini, a Porra, gente tá chegando no final da nossa entrevista já. Olha como o tempo voa, né? porra, Passou já. rapidinho. Que prazer receber você aqui. Obrigado por ter dividido da sua dislexia, das suas dificuldades. Isso eu tenho certeza que quem escutou e está passando por algo parecido vai ajudar, pelo menos a buscar saber mais sobre isso, a levar como um aprendizado. Tipo assim, eu sou capaz, não sou uma pessoa burra, eu absorvo conhecimento, né? Então, obrigado por isso. É mais uma pessoa que dá um tapa na minha cara quando eu começo a reclamar muito das minhas dificuldades, dos meus problemas. Aí eu lembro dos meus entrevistados e falo, Hugo, para com isso, que você não tem motivo para ficar nesse jeito, não. Segue firme, segue forte, porque você nem se compara às dificuldades que esses entrevistados maravilhosos enfrentam e são pessoas fantásticas. Vini, agora a gente está no finalzinho mesmo. E eu queria saber se você tem alguma mensagem para passar para as pessoas. Você tem os minutinhos restantes aí para passar uma mensagem que você gostaria que simboliza aí talvez a sua trajetória, a pessoa que você é, o artista que você é. Esses minutos são seus, fique à vontade, tá? Obrigado, Hugo. Primeiramente, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Eu queria passar uma frase que muita gente, hoje em dia, muita gente me escuta falar ela, porque ela é um símbolo na minha vida, que a frase é: intimide o mundo intimida você. Eu digo essa frase porque eu, por muito tempo, e eu já falei aqui, eu me intimidei. O meu mundo, por muito tempo, foi minha família, meus pais, e eu tinha isso comigo. Eu sempre me intimidei. Eu sempre ouvia o que eles falavam e levava aquilo como uma regra de vida. Então, eu sempre me privei de fazer muitas coisas que eu sempre quis fazer. E essa frase surgiu na minha vida de uma forma muito engraçada, que eu estava procurando tatuagens para fazer e essa frase apareceu no meu feed do Pinterest. E eu peguei ela e comecei a ler. No momento que eu levei, para mim era nada, não levei muito para frente, só achei uma frase legal, que bacana. E depois, quando eu fui fazer o curso de oratória, eu precisei usar uma frase, um exercício, e eu usei essa frase. E desde então, essa frase vem sendo muito presente na minha vida, porque ela é uma frase que, por mais simples que ela seja, ela fala muito sobre mim. Então, e ela tem um simbolismo muito grande dos meus sonhos. Então, para finalizar o que eu estou falando, eu queria deixar uma frase que a gente, actorianos, leva nas nossas camisetas, que é sempre lute sempre pelos seus sonhos. Muito obrigado, Vinícius Gonzaga, pessoal. Que Eu prazer que receber você, agradeço. meu amigo. Não vejo a hora da gente gravar a ponte logo, porque eu tenho certeza que vai ser um Oh, filme que vai emocionar muitas pessoas. Estou ansioso. Precisamos voltar a ensaiar, hein? precisamos. Vamos convocar o pessoal para a gente ensaiar um pouco mais. Vini, obrigado pela presença aqui no programa Protagonista, por ter cedido sua história, seu tempo aqui com a gente. Pessoal, vocês também, muito obrigado pela presença de todos vocês das redes sociais, do Facebook, do YouTube, do Instagram, que acompanham as postagens também, muito obrigado. E você da Uber TV, que está acompanhando a gente pela televisão.
Muito obrigado por esse carinho enorme, pelos comentários. Normalmente, quando eu termino as lives, as pessoas mandam mensagem para mim: adorei conhecer essa pessoa, não conhecia a história da Andy, não conhecia a história do Vini, e agora esses artistas maravilhosos estão sendo vistos também por amigos, por familiares, e isso não tem preço. Isso é graças a vocês. Muito obrigado a todos, obrigado, Vini, um grande beijo para você, a gente se vê logo menos. Eu que agradeço, obrigado a todos e uma ótima noite para todo mundo.